Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, não é, no livro de Gênesis, que está sendo tão maravilhosa essa trajetória de José, que a gente tem aprendido aí sobre José. Aí eu escuto as pessoas falar, eu já tinha lido isso, trouxe isso, né? Então, é cada ponto, cada detalhe que a gente vai percebendo nessa trajetória, e assim é com a palavra de Deus, como um todo, não é? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente medita, mais a gente aprende, mais a gente é transformado. Então, Senhor, obrigada, Deus, por esse estudo nessa manhã, obrigada por esse dia, obrigada, Deus, por tua bondade, por tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós precisamos de Ti, o Senhor já está aqui conosco. Eu creio que o Senhor preparou esse banquete da Tua palavra. Cada dia, Senhor, há um banquete disponível para nós. E hoje nós queremos desfrutar desse banquete, Senhor, da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos guie, nos dê sabedoria, Pai, entendimento e revelação daquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Vamos lá fazer um breve resumo, não é, do Gênesis 42. Quem estava aqui a semana passada. Se você não viu, você pode acompanhar pelo YouTube da Anglicana ZN. Fica lá registrado todos os apegandos, né? E aí você pode estudar depois. Mas a gente viu sobre os irmãos de José no Egito. Chegou aquele momento tão esperado, né? Em Gênesis 42, a gente viu a chegada daqueles irmãos, os sonhos de José realmente se concretizaram, houve um tempo de seca, né, de fome. Aliás, houve primeiro um tempo de muita fartura, né? E aí depois vieram os anos de seca e de fome. Esse foi o sonho que José tinha revelado, que o Senhor deu a interpretação a José para o faraó, e realmente isso tinha se cumprido. O faraó tinha colocado José agora como governador do Egito, e todas aquelas nações ali vinham até o Egito para comprar comida, porque eles precisavam, e só no Egito que tinha comida, porque José tinha feito toda aquela estratégia, né, de armazenar alimentos, toda a provisão de Deus nessa história, né? A gente vê claramente que é a mão do Senhor guiando cada detalhe. E aí no Gênesis 42, né, a gente viu esse encontro, os irmãos tinham vindo da terra de Canaã e chegaram ali para comprar comida, igual aquelas outras nações que estavam ali também. Mas aí eles não reconhecem José. José estava todo, né, vestido ali de governador do Egito. A gente falou um pouco sobre isso, né? Como eles se pintavam, como eles se vestiam. E aí eles não reconhecem, mas José reconhece os irmãos e trata os irmãos como espiões, né? A gente vê que os irmãos tremem ali na base, porque José fica o tempo todo achando que eles são espiões, dizendo para eles que eles são espiões, né? E isso, na verdade, José sabia que eram os irmãos dele, mas fazia parte ali de uma estratégia de José ali com seus irmãos. E aí eles ficam, né? Mas só que José sabe que está faltando um irmão, que é Benjamim. E aqui no versículo 42, a gente vê aí, depois de vários, né, embates aí, José pede para os irmãos voltarem para a terra de Canaã e trazerem o seu irmão Benjamim. A motivação de José aqui no versículo 42 era rever Benjamim. E aí agora a gente vai entrar nesse capítulo 43, né? Porque aí os irmãos, então, voltam do Egito, é, fica preso Simeão, né? O irmão de José fica ali como garantia, né? De que eles voltariam. Então, José prende Simeão e vão os 10 irmãos
de volta para Canaã. E ali José abastece eles, dá trigo para eles, devolve a prata, né, o dinheiro que eles tinham levado para comprar comida. Então, José abastece eles para que eles voltem para a terra de Canaã, mas que eles voltem com Benjamim. E por isso ele deixa ali preso Simeão. Aí a gente vai lá para Gênesis 43, que é o de hoje, né? E aí a gente vai ver, aqui parece uma série de Netflix que a gente está assim, né? Mas vocês estão aí acompanhando comigo. Então, no versículo 43, a gente vê que eles voltaram para a terra de Canaã, eles voltaram para o seu pai Jacó, né? Chegaram lá os 10 irmãos, deixaram Simeão, imploraram ao pai para que desse Benjamim, para Benjamim voltar com eles, mas até então o pai não tinha aliviado, né? Não tinha deixado. E aí a gente começa o capítulo 43 assim, o capítulo 43, né? Vamos lá, pega aí tua Bíblia, pega o café e a água, tudo. Diz assim, a fome, eu vou ler do 1 ao 5. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: O homem nos advertiu severamente: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque é assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. E aí, aparentemente, aqui a gente vê que já tinham passado uns 2 meses, né, desde que eles tinham voltado do Egito. Eles voltaram lá do Egito, deixaram o coitado do Simeão lá preso e Jacó não tinha permitido que Benjamim voltasse, não tinha permitido que eles voltassem até então. E aí se passaram já uns 2 meses, por quê? Porque a gente viu na semana passada que durava mais ou menos 15 dias, né? A viagem deles de jumento era mais ou menos uns 15 dias. Então, 15 dias para ir, 15 dias para voltar, vamos supor aí uns 2 meses, desde que ele tinha voltado do Egito e deixado Simeão lá, né? Mas, e mesmo assim, Jacó continuava resistindo, né, a enviar Benjamim com eles, até que a fome realmente apertou e não tinha mais jeito. E aí a gente vê nesse capítulo que uma figura, uma pessoa importante aí que se levanta, que é Judá, que é o quarto irmão. A gente viu antes que Rúben, que era o primogênito, ele já tinha feito esse pedido ao pai. Ele até disse: Olha, sacrifica os meus 2 filhos, mate os meus filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta, né? E não tinha adiantado. O pai não tinha, o coração do pai continuava ali resistindo, né? Mas aí Judá se levanta e intercede junto a Jacó, para que ele deixe Benjamim ir, para que eles possam voltar e comprar comida, porque senão ia morrer eles, o pai, a descendência toda ali, todo mundo ia morrer, porque eles precisavam de comida, né? E não tinha outro jeito. Então, resumindo aqui versículo de 8 a 10, a gente vê Judá ali falando com Jacó, dizendo: Olha, deixa ele comigo, a gente vai partir imediatamente e a gente vai trazer comida, a gente não vai morrer, né? E aí ele diz assim: Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Então, Jacó toma ali essa atitude, né, de falar com seu pai, de interceder mesmo junto ao seu pai, para que Benjamim possa ir com eles. E aí, adiantando aqui, a gente vê nos versículos de 11 a 15 que Jacó então permite que eles levem Benjamim. Ah, que maravilha, né? Jacó então permite que eles levem Benjamim
e ainda manda presentes, manda a prata em dobro do que eles levaram da primeira vez e que acabou sendo devolvida, né? Manda comidas, eu imagino especiarias, né, da terra de Canaã, tudo assim, ele enche aqueles filhos de coisas, como a gente vai visitar uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, né, uma pessoa querida, e a gente manda, eu fiquei me lembrando da minha filha, né, Mari, que aí eu mando cuscuz, Guaraná Antártica, que ela mora nos Estados Unidos, e ela gosta disso, e eu imagino Jacó preparando isso, assim, para o governador, que na verdade é o seu filho, né? Que coisa maravilhosa. Mas aí ele enche de presente, de prata, de especiarias. E eu acho que aquilo também, aquela atitude de Jacó, era meio que, ai, dá tudo isso aí para ele, para que ele deixe meu filho voltar. Benjamim, na cabeça de Jacó, era só o filho, era Benjamim. Você vê aqui algo que me chama a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês também, é que se passaram uns 2 meses, minha gente, Simeão estava lá preso. E mesmo assim ele não liberou Benjamim, né? Ou seja, Benjamim era realmente o predileto, ocupou esse lugar que antes tinha sido de José, né? Agora veio para Benjamim. E aí, enfim, mas ele deixou e providenciou aí os presentes e tudo, né? E eu quero ler com vocês aqui o versículo 15 e 16, que fala assim: então os homens, os irmãos, né, de José, desceram ao Egito, voltaram, né, levando presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim junto com eles, disse ao administrador da sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Então, que lindo, né? José vê ali os irmãos chegando com Benjamim e manda logo matar um animal, preparar um almoço e tal para recebê-los, né? Mas aí do versículo 18 ao 23, a gente vê a reação desses irmãos, porque eles tinham sido anteriormente recebidos com tanta desconfiança, né? Com tanta acusação por José. José falou para eles que eles eram espiões, que eles tinham vindo para roubar a riqueza do Egito. E não era verdade, né? Mas então agora, quando eles voltam, eles são recebidos com tanta bondade, com tanta honra, né? De almoçar com ele, com o governador do Egito. Então, os irmãos tiveram medo, né? A consciência deles culpada, né, de tudo que eles fizeram no passado com José, ainda que não reconhecesse que ali estavam diante do irmão, mas eles não desfrutaram. O que me chama a atenção aqui é que eles não desfrutaram daquela bondade, daquela honra que estava sendo dispensada para eles, né? Eles interpretavam aquela situação sob a ótica da culpa, do remorso, do medo, né? E isso impedia eles ali de receber aquela bondade toda. E aí eu fico pensando que assim é muitas vezes com a gente, né? A forma como a gente se sente em relação a determinada pessoa, em relação a determinada circunstância, né, faz com que o nosso comportamento reflita isso. A gente age de acordo com aquilo que está dentro de nós. A Bíblia fala, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, muitas vezes a gente julga a atitude dos outros. Às vezes o outro tem uma atitude de bondade e a gente, por estar se sentindo culpado por alguma coisa que a gente fez, a gente fica até constrangido, não é verdade? Fica até constrangido de tanto amor, de tanta bondade que a gente recebe de volta. E aquilo é como, a gente diz, um tapa na cara, né? Um tapa de luva, assim. Porque às vezes a gente trata mal a pessoa e a pessoa devolve com bondade, com honra, com amor, né? E era isso que José estava fazendo. José estava dizendo ali: olha, eu estou preparando aqui esse banquete, então vocês vão sentar à minha mesa, vão ali com o governador do Egito, né?
E, e era isso que José estava passando para eles. Mas é muito importante que a gente analise como eu estou julgando o outro, como eu estou julgando a atitude do outro. Eu estou julgando sob a ótica da minha culpa, do meu remorso, do medo que eu estou sentindo, né? A partir de que ótica eu estou julgando a atitude daquela pessoa? O que está me impedindo de simplesmente desfrutar dessa bondade, desse carinho, né? Dessa honra? Enfim, então, se tiver alguma culpa, a gente trata logo, a gente conversa, a gente deixa tudo em pratos limpos para que a gente possa realmente é, desfrutar disso. Então, é isso que me chamou a atenção aqui, porque os irmãos tiveram medo, né? Do versículo 18 ao 23. Mas aí o administrador de José tranquiliza eles, fala: olha, fica tranquilo, não vai acontecer nada, né? Vocês não devem nada, a prata que a gente deu para vocês foi Deus, o Deus de vocês. O administrador de José fala isso: foi Deus que colocou ali para vocês, então fiquem tranquilos, nada vai acontecer a vocês, e fica aí. Mas aí no versículo 26 ao 28, algo também me chama a atenção, eu queria ler aqui com vocês. O versículo 26 diz assim: quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Eu risquei aqui na minha Bíblia, né? Curvaram-se diante dele até o chão. Eu estou em Gênesis 43, versículo 26 ao 28, tá? Quem chegou agora. E o versículo 27 diz: então eles lhes perguntou como passavam, e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram, está vivo. Veja que o plano de José era saber informações do pai, né? Já tinha ali Benjamim. E aí os irmãos respondem: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Então a gente vê aqui em dois momentos os irmãos se curvando diante de José numa atitude de honra, né? E dessa vez foram os 11. E eu imagino que dessa vez o sonho passou assim na mente de José, estava se cumprindo, Deus estava cumprindo. Depois de tantos anos, minha gente, acho que mais de 20 anos, né? Deus estava cumprindo os sonhos na vida de José. O primeiro sonho que ele teve daqueles feixes de trigo se curvando ali, né? Os 11, e agora estava ali se revelando, ali diante dele, né? Mas aí no versículo 30, José diz que José ele sai para chorar. Ele sai para chorar, né? E eu achei isso. A gente já viu antes também que José ele tinha saído para chorar escondido, né? Por conta dos irmãos, quando ele viu os irmãos. E agora de novo, quando ele vê Benjamim, porque eu estava vendo que Benjamim ele deveria ter em torno de um aninho. Era um bebê, né? Quando José foi vendido pelos irmãos, ele era um bebê. E Benjamim era o único irmão de pai e mãe, né? De Raquel, e filhos de Raquel e Jacó. É, então, assim, ele ali ele se emocionou. E ele sai, a Bíblia diz que ele sai, vai para o quarto, ele sai no momento diante dos irmãos e vai chorar, né? E aqui eu imagino, a gente fala, né, o gatilho. Deus apertou ali um gatilho, né? O pessoal fala isso em psicologia, né? Apertou, deu um gatilho ali. Ver seu irmão ali gerou nele um gatilho de muitas, muitas emoções, né? Muitas emoções, eu imagino, de tudo que ele tinha vivido, e aquele choro, eu imagino que era um choro de gratidão por ele estar ali vendo o irmão, um choro de alegria, um choro de alívio, né? Um choro de uma saudade contida durante tantos anos, né? Um choro de, meu Deus, eu não sei nem colocar em palavras o que significou aquele choro de José naquele momento. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, embora
aquele encontro tivesse dado aquele gatilho e suas emoções vieram e o choro veio e ele ficou ali. Diz que ele sai dali, ele enxuga, né? Coloca a maquiagem lá deles, que ele colocava que ele era o governador do Egito, né? Vamos dizer assim, ele se levanta, né? E ele volta para os irmãos lá para o banquete, para o almoço. E eu fico pensando ali, o fruto do Espírito na vida de José, que é o domínio próprio, o fruto que a gente tem nós, né, hoje, porque ele não se deixou levar pelas emoções. Ele, em momento algum, ele voltou e ele brigou com os irmãos, ele mandou matar os irmãos, ele mandou prender os irmãos. Não, ele volta e recompõe-se, né? E continua ali. É um domínio próprio, é um agir do Espírito Santo na vida de José que é impressionante, né? Ele não se deixa levar pelas suas emoções. E olha que ele tinha emoções. Porque eu gosto da Bíblia porque fala assim, porque ele poderia ser um homem duro. Não, você poderia dizer, ah, Ana, mas ele era o governador, ele era um homem duro. Ele, não, ele tinha emoções, ele chorava, né? Então, assim, ele não era um homem frio, duro, ele era um homem que tinha emoções. E essas emoções, mas essas emoções não guiavam as atitudes dele, essas emoções, ele controlava, porque ele, né, ele era ali guiado o tempo todo pela mão de Deus, por Deus, né? Eu imagino que ele estava ali o tempo todo em conexão com o Deus que ele nunca deixou de crer, né? Mesmo tendo tantos deuses no Egito, José mantinha ali a sua fé, a sua confiança no único Deus que o tinha guiado até então. Até aqui o Senhor me ajudou, né? Tem um salmo que diz isso, mas diz assim, aí eu imagino José falando, até aqui o Senhor me ajudou. Esse salmo é de Davi, mas podia ser bem de José, né? Mas aí vamos lá, vamos seguir aqui, porque a gente ainda vai entrar no capítulo 44 hoje. E aí, gente, do versículo 31 ao 34, a gente vê, né, esse banquete de José ali com seus irmãos, e eles sendo tratados ali de forma muito especial. É, eles lavam os pés, né, deles numa atitude assim de honra mesmo, né, e trazem eles para sentar ali junto do governador, e o governador do Egito era uma pessoa top, né, só estava abaixo do faraó, então o almoço dele comia, fazia as refeições sozinho, uma mesa só para ele, e ali ele tinha os convidados, então tinha alguns egípcios ali nesse almoço e tinha os irmãos que estavam em outra mesa, né? E ele pediu para colocarem os irmãos numa mesa por ordem de idade, então é todo um ritual ali nesse banquete. E os egípcios, diz aqui que os egípcios não comiam junto com os hebreus. Eu vou ler aqui para vocês no o versículo 32. Vou ler a partir do 31. Diz assim: depois de lavar o rosto, né, José saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos. Porque lembra, ele não era hebreu, ele era o governador do Egito, né? Então, serviram a ele em separado a seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, com José, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. E aí eu vi que e a questão dos hábitos alimentares serem diferentes, né? Os egípcios, eles consideravam a carne do boi sagrado e tinham um deus do boi. Para vocês terem uma ideia, no Egito era cheio de deuses, né? Era deuses de tudo, deus da lua, deus do boi, enfim. Então, eles consideravam sagrada a carne do boi e da ovelha também. Já os hebreus não, eles eram pastores, eles criavam gado, né, ovelha, então eles comiam carne. Então, por isso que
por esses hábitos, né? Eles consideravam a carne de ovelha e a carne de boi sagrada, então eles não se juntavam, eles não se misturavam. Era como se os hebreus estivessem cometendo um sacrilégio, comendo a carne do boi, sabe? Assim, era coisa, né? Não, isso aqui não, né? Isso aqui não. Então, eles comiam separados por conta disso, né? E aí, dando-se continuidade aqui, então José prepara, né, esse banquete, eles comem, e assim a gente termina aqui o capítulo 43. Mas eu queria só dizer aqui para vocês, eu quero ler para vocês aqui o versículo 34, o último versículo desse capítulo 43, que diz: Então lhes serviram de comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade, né? Então, aqui, assim, José poderia estar ali testando os irmãos. Eu vou botar aqui 5 vezes. Lógico que ele amava Benjamim, demonstrou ali a sua predileção por Benjamim, colocando 5 vezes mais comida, né, ali no prato de Benjamim, mas eles estavam ali festejando, bebendo à vontade, tudo bem, não teve ciúme nesse momento aqui, pelo menos a Bíblia não fala, tá tudo tranquilo com os irmãos. Mas aí eu me lembrei, gente, do Salmo 23, versículo 5, que diz assim: Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aleluia. Aleluia, né? O Salmo 23, versículo 5. Ali José estava preparando um banquete à vista dos seus inimigos. E ali José estava, né, com honra. Deus tinha ungido a cabeça dele com óleo, porque só o Espírito Santo mesmo para fazer aquele homem comer e beber e se alegrar com aqueles irmãos que tinham vendido ele como escravo, que tinha feito ele passar anos numa prisão, mas ele estava ali. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. É assim que Deus faz. Jesus é o nosso irmão primogênito. Jesus é o nosso irmão, assim. Eu vejo, fico vendo José, e fazendo essa semelhança com Jesus. Que Jesus, ele nos perdoa completamente dos nossos pecados e nos chama para esse banquete, para sentar à mesa com ele e desfrutar das delícias na mesa do Pai, porque Ele pagou a nossa dívida, né? Ele já pagou pelos nossos pecados. Então, a gente está sentado também com Jesus, a gente pode sentar com Jesus e desfrutar desse banquete, né, com Ele. Amém. E aí vamos seguindo aqui o capítulo 44. Onde é que vai dar essa história, meu Deus? É muita história, viu? Mas são tantos detalhes tão ricos nessa história. Eu fico assim maravilhada com os detalhes, a riqueza de detalhes da palavra de Deus, de como Deus guiou o seu povo no passado, né? Como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como Deus é tão estratégico, detalhista, enfim. Vamos seguindo aqui. Então, a gente chega agora no capítulo 44. Depois deles comerem, beberem, se alegrarem, tá tudo maravilhoso, eles vão ter que voltar, né, para a terra de Canaã, lá para o pai. E aí, o Gênesis 44, 1 e 2 já começa assim. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata, né, de cada um na boca de sua bagagem, ou seja, de novo, o dinheiro, né, a prata. A mesma coisa estava aqui se repetindo, né? José estava fazendo a mesma coisa de antes. Mas tem um detalhe no versículo 2. José diz assim: depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, juntamente com a prata paga pelo trigo.
E ele fez tudo conforme as ordens de José. E aí, esse José é fogo, né? Eu fico às vezes, José, dá uma aliviada aí, abraça logo eles, diz que são irmãos, né? E pronto, e tá tudo bem. Não, tem todo um negócio aqui. E aí, quando eles pensam que está tudo bem, ele coloca essa taça de prata. E aí eu queria trazer aqui o significado desse copo de José, essa taça de prata, né? Eu vi que era uma prática usada pelos sábios e magos do Egito. A gente já falou isso aqui, que tinha muita prática de adivinhação, né? Que eles chamavam os sábios, os magos, para interpretar os sonhos, enfim. O Egito era uma miscelânea assim, de coisas, de práticas ocultas, né? E aí eles usavam isso para fazer adivinhações do futuro. Então, eles eram uma prática muito comum naquela época ali no Egito. Eles pegavam uma taça com água e derramavam nela uma gota de vinho, ou então uma gota de óleo, e observavam o desenho que aquela gota fazia no copo. E o adivinho ali interpretava os desenhos, as imagens que iam se formando. A gente já viu isso. Deixa eu só tomar uma aguinha. Isso é uma prática de ocultismo, né? E a gente vê aqui no Brasil mesmo, até assim, eu já vi essa prática bem parecida com essa, não era uma gota de vinho ou de óleo, mas lembra que botava uma bacia de água e você deixava ali acho que pingava algumas coisas, não sei se era vinho, mas que ia te formar uma letra. E a letra que se formasse era a letra do homem que você ia casar. Tinha umas coisas assim. Assim como colocar uma faca na bananeira, ou, enfim, superstições, coisas do querendo saber a previsão, o futuro, né? Ainda, infelizmente, o desconhecimento do nosso Deus, que tem o nosso futuro nas suas mãos, nos leva a essas práticas que eram comuns lá no Egito, mas que a gente vê até hoje. A gente vê até hoje práticas assim, pessoas praticando, não exatamente como essa, mas práticas de ocultismo, de saber o futuro, com quem eu vou casar, se eu vou ter dinheiro, se não sei o quê, né? E só Deus conhece o nosso futuro, né? Mas, enfim, aqui foi só para trazer esse detalhe aí do que essa taça significava, né? Só que uma coisa aqui também é que muito dificilmente, aqui porque a gente vê que José, embora ele estivesse no Egito, né, ele fosse governador, se vestia, tinha a mulher, tinha os filhos, tinha toda a caracterização, né? Ele estava aculturado, como bem falou o nosso pastor Jason semana passada ali no Egito, mas ele continuava, ele mantinha sua fé em Deus. Então, talvez ele tivesse colocado essa taça ainda para reforçar mais ainda aquela coisa assim, o governador do Egito, ele é um homem egípcio, né? E ele usa dessas práticas e ele tem esse poder de adivinhar o futuro. Então, meu Deus, né? O coitado dos irmãos, vamos lá. Então, os irmãos ali, então, seguem. O administrador fez exatamente como José mandou, e aí eles seguiram a viagem, né? E aí eu vou só fazer um resumo aqui para a gente adiantar. Eles seguiram viagem, mas aí José, quando passou um tempinho, José disse: Olha, reúne os homens, vai atrás daqueles homens e pega eles lá e procura minha taça de prata que eles levaram. E aí o governador faz isso, os homens vão, pegam os irmãos no caminho, e aí diz: Olha, vim porque vocês retribuíram com mal, né? Todo bem que vocês foram tão bem recebidos pelo meu governador e tudo, e vocês roubaram a taça de prata deles. E aí os irmãos se indignam, né? Não, de jeito nenhum, que a gente não fez isso, muito pelo contrário, a gente já tinha devolvido a prata, né? Então a gente não tem culpa nenhuma nesse negócio aí. Pode nos revistar, né? Que você não vai encontrar taça nenhuma. Então eles estavam muito seguros, muito convictos, né? De que
eles estavam sendo honestos e que não iam achar essa taça de prata ali com eles. Mas aí eles começam a descarregar a bagagem e tudo, e eles estavam tão convictos disso, veja, que no versículo 9, capítulo 44, 9, é, Judá, novamente Judá, né? Ele diz assim: se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Olhe só a confiança que eles estavam tendo. E realmente eles não tinham pego, né? Aquilo ali era um plano de José, era uma armação de José, né? Mas eles estavam muito convictos, então eles dizem: olha, pode matar quem for achado com isso. E aí não é que a taça vai ser encontrada onde? Na bagagem de Benjamim. Na bagagem de Benjamim. Olha só que coisa, né? E aí a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. E no versículo 13 diz que eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Retornaram lá para o Egito para falar com José. Aqui, gente, eu queria só ressaltar aqui um pouco que eles, em momento nenhum, eles abandonaram Benjamim aqui. Aqueles irmãos que venderam o outro, José, né, no Egito, e receberam dinheiro por ele, nesse instante aqui, a mesma cena se repete. Eles têm a oportunidade de voltar para casa cheio de trigo, cheio de comida, cheio de coisa que José tinha dado, de prata. Olha que maravilha. Só era deixar Benjamim, não foi encontrado? Deixa esse irmão aí. Não fizeram isso com o outro? Por que não fizeram agora? Porque o coração deles já estava sendo mudado, né? O coração deles já estava sendo tratado, trabalhado. Nesse negócio todinho aí que a gente vê de José, vai para lá, vem para cá, é Deus trabalhando no coração desses irmãos. Deus permitindo que eles tenham a mesma oportunidade e ajam diferente. Porque as pessoas, elas mudam. As pessoas, elas têm, Deus não descarta as pessoas, né? Elas têm possibilidade de mudança, sim, tem sim possibilidade. Não é porque você fez isso no passado que você vai ser assim de novo, não, né? Eles aqui estavam tendo uma oportunidade e eles rasgaram suas vestes numa atitude de arrependimento. Rasgar as vestes aqui é arrepender-se profundamente, né? E retornaram ali para José com Benjamim. E aí eles dizem: olha, de fato foi encontrado, não tem como a gente negar, né? Então a gente vai ser seu escravo. Você vai ficar com Benjamim e a gente vai ser escravo seu. Ou seja, eles pegam a mão ali de todos eles, né? Vamos dizer assim, diz: ó, não é vai ser um, não, vai ser todos. Se é para ser escravo, vamos todos. Então, veja só aqui no. Deixa eu ler só para você. No versículo 16, Judá diz assim: Judá, né? Judá fala: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça, né? Ou seja, olha, não tem como explicar uma situação dessa. O homem ali sabia o futuro, né? Então, não podia discordar ali do que tinha acontecido, era um fato. Então, a gente vai ser seus escravos, então. E aí, Judá, aí José fala, né? Longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que foi encontrado com a taça será o meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Veja que José, né? Que José ali era a trama de José ali, né? Ele, ó, deixa estar Benjamim, pode ir para a casa de seu pai. Mas eu acho que ele estava testando, Deus ali estava testando a atitude dos irmãos. E aí, Judá diz, né? Por favor, meu Senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. E aí, Judá, assim, se coloca ali diante de José, né? Com ousadia ali, né? Dentro daquela pessoa que é igual a Faraó.
E vai pedir para ele, né? E vai contar toda a história aqui. É um relato lindo, eu queria que vocês lessem depois, porque a gente não tem tempo de ler tudo, assim, no detalhe, mas do versículo 19 até o o 30, né? É Judá intercedendo a José, falando: olha, e aí ele abre o coração, ele é honesto, diz: olha, a gente tem o nosso pai velhinho, né, que já é idoso, se a gente não voltar com Benjamim, ele vai morrer, ele vai descer à sepultura, porque um filho dele já morreu, né? Então, ele usa ali da verdade, da honestidade mesmo com José, e diz: olha, por favor, só falta mim, pelo amor de Deus. Deixa a gente ir com ele. A gente não pode voltar sem Benjamim, né? Então, Judá abre o coração ali para José. E aí eu vou ler aqui para vocês o versículo do 29 ao 31. Ele diz assim: se agora vocês também levarem este. Peraí, deixa eu ver aqui qual é. E aí, Judá está falando, né? Tá intercedendo aqui, falando, fazendo todo o relato. E aí no 30 ele diz: agora, pois, se eu voltar ao teu servo, meu pai, o versículo 30, tá? O 44, 30. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Então, ali Judá fala toda a preocupação que ele está tendo com o pai, de chegar lá sem Benjamim. Ou seja, nada é importante para nós, nem o ouro, nem a prata, nem a comida. A gente precisa levar Benjamim de volta, porque eles estavam ali preocupados com seu pai. Veja o coração desses irmãos já mudando. Vocês conseguem perceber essa mudança, né? Há uma preocupação com o pai. As coisas já não parecem tão importantes, a questão de ciúme, de predileção, porque eles podiam dizer assim: deixa sair mesmo, ele não é o queridinho do papai, a gente volta, pronto, já matou um, mata o outro. Era, né? Era uma repetição, mas vocês percebem aqui, vocês estão aí comigo, percebem a mudança desses irmãos. Eles fizeram isso com José, mas com Benjamim, a atitude deles estava sendo totalmente diferente. Eles estavam agora pensando no pai deles, pensando em como seria chegar lá sem Benjamim, né? De levar esse pai à sepultura. Então, Judá intercede ali a José, junto a José, né? E José fica ouvindo aquele relato todo, né? E eu imagino o coração também de José, ouvindo esse relato, porque Judá, ele fala tudo, ele fala: olha, nosso irmão, ele foi despedaçado, porque, na verdade, eles não sabiam também que o irmão tinha ficado vivo e que estava ali diante deles, né? Mas ele estava ali sendo bem honesto com José nesse momento, representando os seus irmãos, né? E aí eu quero finalizar aqui lendo para vocês o versículo 32 ao 34. Judá continua e diz assim: além disso, o teu servo garantiu, ele mesmo, né? Judá falando, garantiu a segurança do jovem ao seu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não, eu não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. E aí a gente termina esse capítulo, né, 44. A gente vai ver aí ainda a resposta de José a isso no capítulo 45. O que é que José vai fazer diante desse pedido, né, desse relato todo aí de Judá? O que é que José vai fazer? Qual será a atitude de José com esses irmãos, né?
E aí eu queria só lembrar para vocês, gente, que tanto no capítulo 43 como no capítulo 44 a gente vê a importância de Judá se levantando ali e tomando a frente e falando dos seus irmãos, se colocando realmente em intercessão ali. E eu quero mais uma vez repetir para vocês que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? É o leão da tribo de Judá. Foi da tribo de Judá que veio a descendência de Jesus. Então, é, eu fico pensando assim, como tudo se costura na Bíblia, sabe? Como tudo vai se costurando, né? Dessa descendência de Judá, né, veio Jesus que nos livrou, né, da escravidão eterna que a gente, né, estava sujeito a uma escravidão. Ele veio, nos perdoou, nos libertou e nos preparou um caminho de volta para a Canaã eterna. A gente veio da Canaã eterna e a gente vai voltar para essa Canaã eterna, né? E Jesus é que fez esse caminho, Jesus que veio da tribo de Judá, né? Assim como Judá estava intercedendo ali por essa volta para Canaã, com todos os irmãos, junto ao seu pai, né? Para encontrar o pai. Vocês conseguem ver, eu estou viajando. Jesus, ele fez isso. Ele nos direciona para uma Canaã eterna. Aleluia. Aleluia, Jesus. E aí eu vou parar aqui e eu vou abrir aqui para que a gente possa compartilhar desses dois capítulos, o que é que mais lhe chamou a atenção, o que é que Deus falou para você, o que é que você aprendeu, o que é que você vai aplicar para a sua vida, né, a partir de hoje através desse estudo. Vamos lá. Aninha, eu já estava aqui, você falando, comentando, e indo mais a fundo no capítulo seguinte, mas não vamos dar o spoiler do capítulo seguinte, mas é muito forte, né? O que a mentira traz, o que a culpa traz a esses irmãos, né? Judá, ele não suportaria ver mais uma vez o sofrimento do pai dele, né? Então, é aquele velho, é, a mentira tem perna curta, chegou ali, como Deus fez essa história, né? Como Deus levou José a esse ponto. Então, o grande aprendizado para José também, né? O coração dele, mesmo por tudo, né? Que você já até falou da outra vez, como ele, aonde ele estava, ele levou, tudo prosperava e tudo querendo ou não. Então, a promessa para José veio desde o início e ele só estava vendo os frutos agora. E os irmãos, ele fez nesse encontro a grande transformação no coração dos irmãos, que já tinham seguido. Eles não suportavam mais ver a tristeza do pai com a morte, né, de, dele, né? Então, quer dizer, era uma coisa assim que ele conseguiu entender em amor. É muito lindo isso. Essa história é muito linda. Eu toda vez fico com o coração assim emocionado e entendo toda a sua emoção. É exatamente isso. Amém, amiga. Que lindo. Amém, querida, amém, isso mesmo. Aninha, olha, eu acho que Deus revela realmente, viu? Porque, sinceramente, eu amei. Eu acho que tem três partes que eu queria ressaltar. A primeira é que a promessa de Deus se cumpre. O tempo é o tempo dele, né? É, ele teve um sonho quando adolescente e veio se cumprir, né? Realmente, essa conexão, né? Impressionante. Então, se é de Deus, ele vai se cumprir. Então, eu acho que essa é a grande certeza. A segunda que me chamou muita atenção foi o paralelismo que você fez com o Salmo 23.
Eu acho que essa foi eu acho que são as revelações, né, de Deus, dos detalhes bíblicos. Eu acho que isso é muito bom ler e entender com a revelação, né, do Espírito Santo. Então, assim, como você diz, olha, é assim que Deus faz, né? Você preparar um banquete junto com os inimigos, né? E ele garantir a presença dele e a vitória dele, né? Então, isso foi muito importante, você saber, olha, Deus está contigo, independente, né? Ele está contigo. Então, esse fortalecimento em qualquer situação e saber da promessa dele, quantas promessas a gente tem na Bíblia para as nossas vidas, né? A gente tomar posse disso. E a terceira, que eu amei, esse final, assim, que você fez um paralelismo com Cristo, né? De José com Cristo, mas principalmente aí quando José intercedeu, Judá intercedeu pelos irmãos e Jesus é o nosso advogado, né? Então ele advogou pelos irmãos e Jesus advoga por nós. Então eu achei isso assim fantástico. Além de tudo isso, desse maná que a gente tem, temos o nosso advogado, né, que é da tribo de Judá. Então, amém por isso, nessa certeza que a gente o tem na nossa vida, né, e que a gente não deixe de trazê-lo, né, porque ele advoga por nós. E se ele é por nós, quem Quem será será contra contra nós? nós? Então, amém por isso. Muito, muito bom. Eu acho que é isso que eu levo, né? Essa, essa paz e essa tranquilidade desse Deus que nós temos. Amém, amém, Lari. É verdade, né? Essa coisa do Salmo 23 me veio mesmo quando eu estava lendo. Eu me lembrei assim, eu fiquei, nossa, é isso mesmo, Deus. Preparas uma mesa, né? Um banquete na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Porque, e eu ver assim, nessa trajetória, lógico, de José, toda a transformação dele, mas principalmente a transformação desses irmãos, né? Em pessoas cruéis, porque jogar o irmão no pulso, vender o irmão como escravo e tudo. Na verdade, eles queriam matar, né, o irmão. E agora ver toda essa preocupação e eles juntos ali, não, por favor, né, meu pai e tal. Então, o que o sofrimento, o arrependimento, e que cada um de nós pode passar, né? Pode se submeter a Jesus, se arrepender e ser transformado. Semana a gente vai para Gênesis 45 e aí a gente vai dando se encaminhando para o desfecho, né? Dessa história aí de José, que é tão Eu, que- maravilhosa. é, eu queria dizer só uma coisinha, Fala, Ana. é a mudança de coração, né? Que, que Deus fez em Judá, né? E foi muito importante você ter falado do banquete, né? O banquete, né? A mesa do Senhor. Então, ele nos chama, né? E ele é nosso intercessor, né? E realmente, né? Deus vai transformando os nossos corações quando há o verdadeiro arrependimento, né? Então, muda tudo, né? Na Isso. nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Deus é fiel. É lindo, viu? Glória a Deus pela sua vida também. Amém, amém. Amém, Jesus, amém. Hoje eu acho que o pastor Jason não vai estar aqui por conta do concílio masculino, né, que está tendo aqui das igrejas da Zona Norte. E aí, eu queria, Lari, se você puder orar por nós aqui para encerrar, não sei se você vai poder. Oro, meu amor, oro sim, com muita alegria, porque é tão bom estar onde Deus está, não é verdade? Amém, amém. Pai, obrigada, Senhor, obrigada por tuas revelações, Senhor, como tu cuida de nós, sempre cuidastes, tu cuida hoje, e essa certeza que tu cuidarás, Senhor, que a vitória já está garantida, Pai. Obrigada por essa palavra transmitida, Senhor, por Ana Cristina, Senhor, e ela reverbere, Senhor, em nós e que nos transforme, Senhor, para a tua honra
e tua glória, Senhor Deus. E que esse exemplo de José é fortalecido e concretizado, Senhor, em Jesus, Senhor Deus, nos seja o alicerce, Senhor, da nossa vida, Senhor Deus. Na certeza que desafios, Senhor Deus, e provações estão à porta, Senhor, mas tu já nos desse a coroa da vitória, Senhor Deus. Que essa certeza, essa paz, que excede todo entendimento, Senhor, esteja firme e firmada, Senhor, nas nossas atitudes, diante dos desafios, mas principalmente diante de Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória, hoje e eternamente, para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 gente. Bom domingo para vocês, boa semana. Deus abençoe. Beijo, minha linda. Beijo, beijo, Beijo. boa semana. Boa semana a todos Amém, também. amém. Boa semana. Tchau.